Existe uma dor silenciosa que muita gente carrega desde cedo, às vezes desde a infância, e que molda a forma como a pessoa se vê, se relaciona e até como se aproxima de Deus. Essa dor tem nome: rejeição. E talvez você tenha acordado hoje com esse sentimento apertando o peito, sem saber exatamente de onde vem, mas sentindo o desconforto de não se sentir amado, de não se sentir suficiente, de sempre ter a sensação de ser o último na fila do afeto. E essa dor, mesmo quando não é visível, afeta profundamente a alma. Mas a boa notícia é que existe cura para isso. E essa cura começa com uma oração sincera, uma entrega total, uma disposição interior de dizer: Deus, eu não quero mais carregar esse sentimento que me esconde de mim mesmo e das pessoas, porque o sentimento de rejeição se instala como uma sombra. Ele distorce a realidade, faz você interpretar o silêncio como abandono, faz você ver desprezo onde há distração, faz você se esconder quando deveria se abrir. Ele sussurra que você não é digno de amor, que sempre será deixado de lado, que precisa fazer muito para ser notado. Mas hoje, Deus quer calar essa voz. Ele quer trazer luz para esse lugar escuro da alma. Ele quer mostrar que o amor dele não falha, não falta, não depende de desempenho. Você já é amado, já é aceito, já é visto por aquele que nunca te rejeitou. Talvez pessoas importantes tenham te ferido. Talvez alguém em quem você confiava não soube te amar como você precisava. Talvez você tenha sido esquecido, traído, ignorado. E isso deixou marcas, cicatrizes que às vezes você tenta esconder com produtividade, com força, com sorrisos ensaiados. Mas a dor continua ali. E hoje, neste novo dia, Deus está dizendo: você não precisa mais esconder. Ele quer curar, não disfarçar. Quer tocar, não ignorar. Quer restaurar a sua identidade, para que você não viva mais em função da aprovação dos outros, mas a partir da aceitação que vem do céu. Diga agora com honestidade: Senhor, eu me sinto rejeitado, mas quero ser curado por Ti. Essa frase tem poder, porque ela abre um espaço de verdade entre você e Deus. E toda cura começa pela verdade, não a que os outros impõem, mas a que você assume. E ao fazer isso, você já está dando um passo para fora da prisão da rejeição. Um passo em direção à liberdade emocional. Um passo em direção ao amor que não muda, não falha, não depende do outro. O amor de Deus por você é completo. E é nesse amor que sua alma vai aprender a descansar. A rejeição deixa rastros invisíveis, mas profundos. Ela se infiltra nas decisões, nas relações, nos sonhos. Faz você duvidar de si mesmo quando tudo parece estar indo bem. Faz você se afastar de pessoas antes mesmo que elas possam te abandonar. Faz você criar muros ao redor do coração e, ainda assim, se sentir exposto por dentro. E talvez você nem perceba mais quantas dessas atitudes são reflexos de algo antigo, daquela voz que um dia disse que você não era bom o suficiente, que você não era bem-vindo, que você era um fardo. Hoje Deus quer silenciar essas vozes antigas. Ele quer reescrever a sua história. Ele quer te dar uma nova origem, não marcada pela rejeição dos homens, mas selada pela aceitação eterna do Pai. Existe uma verdade que pode curar. Você é desejado por Deus. E isso não é frase bonita, é revelação. Antes de qualquer ser humano pensar em você, Deus já tinha planejado sua existência. Você não foi um acidente. Você não foi uma escolha errada. Você não está fora de lugar. A vida pode ter começado de forma confusa, cheia de marcas, mas Deus é especialista em recomeços. Ele olha para você com amor, não com julgamento. Ele vê valor onde você só vê dor. E Ele está agora restaurando a imagem que você tem de si mesmo. Não a imagem moldada pela rejeição, mas a imagem real, limpa, digna, amada. Diga agora com o coração aberto: Senhor, me mostra quem eu sou para Ti. Essa oração é um pedido profundo por identidade, porque quem se vê como rejeitado vive limitado, mas quem se vê como filho amado vive em liberdade. E você é filho, você é filha, não de qualquer um, do Criador do Universo. Isso te dá pertencimento, te dá raiz, te dá direção. Você não precisa mais se adaptar para ser aceito.
Você já é aceito em Deus. E isso muda tudo, porque a raiz da rejeição começa a secar quando a raiz da identidade verdadeira começa a crescer. Talvez você esteja reaprendendo a viver sem essa dor. E está tudo bem. A cura não vem sempre de forma instantânea. Às vezes ela vem em camadas, vem em lembranças que agora não doem mais. Vem em respostas que antes te assustavam e agora te fortalecem. Vem em dias como hoje, quando você escolhe começar entregando tudo, abrindo espaço para a luz entrar. E essa luz está entrando agora, não como um holofote que expõe, mas como um sol suave que aquece, que toca, que conforta. Você está sendo curado, e cada nova manhã pode ser um passo nessa direção. Há dores que se tornam companheiras silenciosas. A rejeição é uma delas. Ela se instala sem pedir licença, constrói morada e passa a filtrar tudo: as relações, as decisões, até mesmo a forma como você ora. Porque quem carrega rejeição, ora como quem implora, não como quem confia. Fala com Deus com medo de incomodar, com medo de não ser ouvido, como se tivesse que convencer o céu de que merece atenção. Mas hoje, o Espírito Santo quer quebrar esse ciclo. Ele quer que você fale com o Pai como filho, sem medo, sem esforço, sem culpa. Porque um filho amado não implora por amor, recebe. E essa é a verdade que precisa ser restaurada em você. Você tem acesso livre ao coração de Deus. Quando o sentimento de rejeição domina, até as bênçãos se tornam suspeitas. Você começa a se perguntar se merece o que recebe. Ou então, vive com medo de perder tudo, como se algo bom não pudesse durar para você. Isso também precisa ser curado, porque viver esperando o pior é reflexo de uma alma ferida. E Deus quer tirar esse filtro escuro dos seus olhos. Ele quer que você veja a vida como uma promessa, não como uma ameaça. Ele quer te ensinar a receber com gratidão e a permanecer com confiança. Não é sobre merecimento, é sobre graça. E a graça já te alcançou. Diga agora com fé: Senhor, me ensina a viver como alguém amado e não como alguém rejeitado. Essa é uma oração de transição, de quem está saindo da terra da rejeição para a terra da aceitação, de quem está deixando para trás o que o passado disse, para viver a partir do que o céu declara. E o céu está dizendo: você é meu, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome. Essa afirmação divina tem poder para apagar vozes antigas, tem força para romper acordos internos baseados em mentiras, tem autoridade para refazer sua estrutura emocional. Você não precisa mais tentar provar seu valor, nem para os outros, nem para si mesmo. Você já tem valor. O sangue de Jesus foi o preço pago por você. E ninguém paga caro por algo sem importância. Você é precioso. Você é tesouro. Você é a resposta de Deus para este tempo. Mesmo que alguns não tenham te reconhecido, Deus sempre te viu, sempre te buscou, sempre te amou. E esse amor agora começa a se tornar concreto dentro de você. Um amor que cura, que abraça, que devolve o fôlego, que devolve o brilho. Toda vez que você se lembra de uma situação em que foi rejeitado, algo dentro de você se contrai. Talvez você nem perceba o quanto esses episódios ainda ecoam dentro de si. Uma palavra dita num momento vulnerável, um abandono que aconteceu quando você mais precisava de apoio, um silêncio que gritou mais alto que qualquer resposta. E essas experiências, mesmo antigas, ainda influenciam o modo como você se relaciona com o mundo. Mas hoje, o Senhor está abrindo espaço em sua alma para que essas memórias deixem de doer. Não porque serão apagadas, mas porque serão curadas. O que antes era ferida se tornará testemunho. O que antes era dor se tornará força. Deus quer colocar um novo significado sobre aquilo que te machucou. Ele quer te mostrar que sua história não termina no capítulo da rejeição. Pelo contrário, é a partir dessa dor que Ele vai gerar em você empatia, compaixão, propósito. Porque quem já se sentiu rejeitado e foi curado, se torna refúgio para outros, se torna voz de cura, se torna canal de restauração. Mas antes de ser usado por Deus, você precisa ser restaurado por Ele. E é isso que está acontecendo agora, nesta manhã. Deus está colocando bálsamo nas suas lembranças, está reorganizando suas emoções,
está te libertando da prisão da interpretação distorcida. Diga agora com sinceridade: Senhor, toca nas minhas memórias mais doloridas e cura o que ainda dói. Essa oração é como abrir a porta de um cômodo trancado há anos. É permitir que a luz entre. É deixar que o vento do Espírito leve o que ficou estagnado. E Ele está fazendo isso. Está soprando sobre as situações que você evitava lembrar. Está mostrando que você não precisa mais fugir do que aconteceu, porque agora essas lembranças estão sendo acolhidas pela presença. E tudo o que é acolhido é transformado. Tudo o que é trazido à luz é redimido. Você não precisa mais viver com medo de ser rejeitado novamente. Pode viver com coragem, com autenticidade, com leveza. Porque a aceitação de Deus é mais forte do que qualquer recusa humana. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te ignorar, nunca vai te tratar como se você fosse demais ou insuficiente. Nele, você é exatamente quem deveria ser. E isso é suficiente. É seguro, é libertador. Permita-se hoje viver a partir dessa segurança. Deixe que a presença de Deus seja o seu novo chão, e você verá como o peso começa a sair. O que muitos não percebem é que a rejeição não grita apenas em grandes traumas, mas também em pequenas situações do dia a dia. Está naquele convite que não chegou, naquela resposta que nunca veio, naquele elogio que foi dado a todos, menos a você. Está nos olhares desviados, nas conversas interrompidas, nos abraços evitados. E aos poucos, essas experiências se acumulam e criam um registro interior de exclusão. É como se uma parte de você dissesse constantemente: eu não pertenço, eu sou invisível, eu não sou o suficiente. Mas hoje, Deus está desfazendo esses registros, está zerando essa contagem de dor, está te lembrando que sua presença tem propósito, que você pertence sim, que você é visto, querido e necessário. A alma ferida pela rejeição se acostuma a andar com medo de ocupar espaço demais, se desculpa por existir, se diminui para caber, se cala para não incomodar. E isso não é humildade, é ferida. É uma forma de se proteger que, com o tempo, se transforma em prisão. Mas Deus está te convidando a sair dessa cela emocional. Ele quer te mostrar que você não precisa mais se esconder, que sua presença pode ser inteira, que sua voz tem valor, que seus sentimentos têm lugar. Ele quer te reposicionar em amor para que você viva com liberdade, sem medo de rejeição. Diga agora com esperança: Senhor, eu não quero mais me esconder. Me ensina a viver com coragem. Essa frase carrega cura, porque ela é o início de uma nova postura. Uma postura de quem entendeu que foi aceito por Deus, de quem não precisa mais agradar para ser amado, de quem não mede mais seu valor pelos aplausos ou pelas ausências. E essa liberdade muda tudo. Ela transforma sua forma de amar, de trabalhar, de sonhar, de existir. Você se torna alguém leve, presente, seguro. Não porque os outros mudaram, mas porque você mudou por dentro. E é isso que está nascendo agora em você. Uma nova forma de viver. Uma identidade restaurada. Uma alma curada que já não teme ser quem é. Porque quem se sabe amado por Deus não depende mais da aceitação de ninguém. E esse é o presente de hoje. Saber-se amado. Saber-se guardado. Saber-se desejado pelo céu. Receba isso. Viva a partir disso. E veja como o dia se transforma, como o fardo desaparece, como a alma floresce. Quem foi marcado pela rejeição, muitas vezes se torna especialista em agradar. Aprende a perceber o que os outros querem e se molda para atender expectativas. Sorri quando quer chorar. Aceita quando quer dizer não. Finge segurança quando está quebrado por dentro. Tudo para ser aceito. Tudo para evitar ser descartado de novo. Mas esse esforço constante cansa. Ele esgota. Ele drena a alma. Porque não há paz onde não há verdade. E hoje, Deus quer te libertar dessa necessidade de agradar. Ele quer que você descubra o que é ser amado sem ter que se reinventar o tempo todo. Que você possa ser você mesmo, sem medo de ser rejeitado por isso. Ser quem você é em Deus é a chave para a libertação. Porque a aceitação verdadeira só acontece quando você aparece de verdade. Quando você tira as máscaras. Quando você deixa de viver para atender aos outros e começa a viver para responder ao chamado do céu.
E Deus está te chamando agora, não para que você mude, mas para que você volte a ser. Volte a ser inteiro, volte a ser sincero, volte a ser autêntico. Porque a identidade que Ele te deu é suficiente. Ela não precisa de adição, só de revelação. E essa revelação está começando agora, enquanto você ora. Diga com fé: Senhor, eu quero ser livre da necessidade de agradar. Me ensina a ser verdadeiro. Essa declaração, feita com o coração aberto, rompe com anos de padrões. Ela desarma defesas. Ela quebra estruturas de manipulação emocional. Ela te coloca em um novo lugar de vida, onde a graça é maior que a cobrança, onde o amor é maior que o medo, onde a verdade é mais segura que a performance. Você não precisa mais viver com medo do que os outros vão pensar. Você só precisa viver consciente do que Deus já pensa a seu respeito. E Ele pensa coisas boas. Ele te formou com beleza. Ele te entregou dons. Ele conhece seu coração como ninguém. E Ele diz que você é amado, mesmo com as falhas, mesmo com os traumas, mesmo com as cicatrizes. Nada do que você viveu anula o amor de Deus por você. Pelo contrário, torna ainda mais especial o fato de Ele continuar te chamando, te restaurando, te usando. Porque é justamente nos lugares onde a dor gritou que Deus quer soprar esperança. E Ele está soprando agora. Às vezes o que mais pesa não é o que foi dito, mas o que nunca foi dito. O silêncio de quem você amava, a ausência de palavras de afirmação, a falta de abraços, de acolhimento, de reconhecimento. Isso tudo forma um vazio que cresce dentro de você sem fazer barulho, mas que grita todos os dias. E você pode ter aprendido a viver assim, como quem não precisa de carinho, como quem não sente falta de palavras, como quem já se acostumou a seguir sozinho. Mas o coração sente, e Deus vê. E nesta manhã Ele quer te dar aquilo que você não recebeu. Ele quer preencher os espaços que ficaram vazios. Ele quer restaurar os afetos que foram negados. O amor de Deus não é apenas conceito, é experiência. Ele se manifesta em gestos, em palavras, em toques invisíveis que alcançam o que ninguém mais alcança. E é isso que Ele quer fazer com você agora. Ele quer te dizer, com a voz mais verdadeira do universo: você é meu filho amado. Em você eu tenho prazer. Essa afirmação não depende do seu desempenho, nem da sua história, nem da sua bagagem. Ela vem antes de tudo isso. Vem de um amor eterno que decidiu te amar antes mesmo de você nascer. E esse amor é capaz de restaurar tudo aquilo que o silêncio do mundo te roubou. Diga agora com o coração exposto: Senhor, preenche os vazios que a rejeição deixou. Me mostra o teu amor. Essa é uma oração de reposição. Você está dizendo a Deus que está pronto para receber aquilo que lhe foi negado. Está reconhecendo que há carências profundas que só Ele pode suprir. E Ele não falha, Ele não adia, Ele não frustra. O que Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu que estaria com você, que te sustentaria, que não te deixaria órfão. E Ele está aqui, neste exato instante, trazendo cura onde antes havia carência. Deus não vai apenas te consolar, Ele vai te completar, vai te ensinar a viver sem depender da aprovação alheia. Vai te mostrar que você é suficiente, que você é digno de ser amado, que você não precisa se esconder nem implorar por migalhas, porque aos olhos dele, você vale tudo, vale entrega, vale sangue, vale redenção. E é por isso que você pode descansar, porque não está mais na fila de espera por afeto, está no centro do amor de Deus. Quando alguém é marcado pela rejeição, muitas vezes desenvolve um mecanismo de autossabotagem. É como se a pessoa não conseguisse aceitar a possibilidade de ser amada de verdade, e então começa a afastar sem perceber tudo o que poderia ser bom. Cria conflitos onde havia paz. Duvida do amor que recebe. Fecha-se diante das oportunidades. E tudo isso acontece não porque essa pessoa quer sofrer, mas porque lá no fundo ela acredita que não merece, que não é suficiente, que mais cedo ou mais tarde será rejeitada de novo. Mas hoje, Deus quer curar essa crença enraizada. Ele quer romper esse ciclo de autossabotagem. Ele quer te ensinar a receber o amor sem medo, a viver relacionamentos saudáveis, a aceitar a bondade que Ele está colocando no seu caminho.
Você não foi criado para viver na defensiva. Não foi criado para fugir do amor, nem para viver desconfiando de tudo. Essa postura de proteção constante, embora tenha te ajudado a sobreviver, agora está te impedindo de viver plenamente. E Deus quer te mostrar que você não precisa mais se proteger o tempo todo, porque agora é Ele quem te protege. Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu defensor. E quando você entende isso, a alma começa a relaxar, começa a confiar, começa a se abrir para novas experiências, começa a permitir-se ser feliz. Diga agora com coragem: Senhor, quebra os padrões que me fazem me afastar do bem, me ensina a confiar. Essa oração tem o poder de abrir portas internas, de desfazer estruturas de dor, de liberar novos começos, porque o que Deus tem para você não é mais um ciclo de dor, mas uma estação de restauração. Ele quer te conduzir a relacionamentos que te afirmam, a ambientes que te respeitam, a jornadas que te curam. Mas para isso, você precisa se abrir. Precisa deixar de esperar a dor e começar a esperar o bem. Precisa trocar a expectativa de sofrimento pela expectativa de amor. Isso não significa que você nunca mais será ferido. Significa que, agora, você não vive mais dominado pelo medo disso acontecer, porque sua base mudou. Seu chão agora é a aceitação de Deus. Sua referência agora é o amor do Pai. E quando isso se torna real dentro de você, tudo começa a mudar por fora. A autossabotagem perde força. A entrega se torna possível. A confiança cresce. E o amor, finalmente, encontra espaço para florescer. A rejeição, quando não curada, começa a moldar não só a forma como você se vê, mas também como você vê a Deus. Muitas vezes, sem perceber, você projeta no céu as dores que viveu na terra e passa a ver Deus como distante, exigente, seletivo. Passa a achar que precisa fazer muito para ser ouvido, que precisa se comportar para ser aceito, que basta um erro para ser deixado de lado. Mas essa imagem não é real. É uma distorção causada pela dor. E hoje, Deus quer te mostrar quem Ele realmente é. Um Pai presente, acessível, constante, que não se afasta quando você falha, mas se aproxima, que não exige perfeição, mas verdade, que não rejeita, mas redime. Você precisa saber que Deus não é como as pessoas que te feriram. Ele não vai te abandonar, não vai te ignorar, não vai fazer você se sentir pequeno. Muito pelo contrário. Ele é o único que conhece tudo em você. Os erros, as falhas, os medos, os pensamentos mais escondidos. E ainda assim, escolhe te amar com profundidade e constância. Esse amor é o que te cura. Esse amor é o que te transforma. Esse amor é o que sustenta a sua identidade. E quando você começa a ver Deus como Ele realmente é, a alma encontra repouso. O coração para de lutar. O medo perde espaço. A rejeição começa a ser desfeita. Diga agora com sinceridade: Senhor, me mostra quem Tu és de verdade. Eu quero Te conhecer como Pai. Essa oração é um clamor por intimidade, porque a cura da rejeição passa pelo reencontro com o verdadeiro caráter de Deus. Não aquele moldado por traumas ou por religiões, mas revelado pelo próprio Espírito Santo. E quando Ele revela, tudo muda. Você começa a orar com mais liberdade, a confiar com mais leveza, a descansar com mais fé, porque não está mais se relacionando com uma ideia distante de Deus, mas com o Pai que escolheu morar dentro de você. Deixe que essa revelação cresça. Leia as Escrituras com olhos novos. Veja os Evangelhos como cartas de amor. Veja Jesus como a resposta viva à sua rejeição. Ele foi rejeitado pelos homens para que você fosse aceito por Deus. Ele foi desprezado para que você fosse acolhido. Ele carregou a dor da exclusão para que você pudesse viver na inclusão divina. Essa é a maior prova de amor que existe. E é esse amor que está sendo derramado sobre sua vida agora. Permita-se receber. Permita-se ser amado. Permita-se ser curado. Curar-se da rejeição é também redescobrir o valor da própria existência. Porque quem foi rejeitado por muito tempo acaba achando que sua presença é um incômodo, que sua fala é desnecessária, que sua existência é dispensável.
E isso se traduz em atitudes do dia a dia. A pessoa se cala mesmo quando quer falar, se afasta mesmo quando quer se aproximar, se anula mesmo quando deveria se afirmar. Mas hoje, o Senhor está te dizendo: você é importante. E essa não é uma frase vazia, é uma verdade divina. Deus te criou com intenção, com propósito, com amor. Você não está aqui por acaso. Você é necessário neste tempo. Você tem um lugar no coração do Pai. A dor da rejeição pode ter te feito se esconder, ter feito você ocupar menos espaço, ter te deixado à margem das relações, com medo de se entregar, com medo de ser ferido outra vez. Mas Deus quer te chamar para o centro da vontade dEle, para o centro do amor dEle, para o centro da sua própria vida. Porque não é justo que você viva como figurante da sua própria história. Você tem voz, tem valor, tem identidade. E Deus está restaurando tudo isso agora, não para te inflar de orgulho, mas para te libertar da mentira da insignificância. Você é significativo, você é desejado, você é resposta. Diga agora com fé: Senhor, me ajuda a viver como alguém que tem valor. Essa oração é uma reprogramação espiritual. Você está dizendo ao céu que não quer mais viver como quem apenas sobrevive, que não aceita mais as mentiras que a dor construiu, que quer viver a partir da verdade do céu. E essa verdade está sendo gravada agora em seu coração. Ela vai mudar a forma como você se vê, vai mudar a forma como você se posiciona, vai mudar até mesmo as oportunidades que você passa a enxergar. Porque quem se sabe valioso começa a agir como tal, começa a aceitar apenas aquilo que condiz com sua identidade. Essa mudança não é sobre autoestima inflada, é sobre identidade firmada, é sobre saber que o amor de Deus é a base que sustenta tudo, é sobre parar de se contentar com migalhas emocionais e começar a esperar o que é inteiro. E isso começa dentro, começa nessa oração, começa com essa entrega e vai se manifestar em todas as áreas da sua vida, porque você está sendo curado, está sendo levantado, está sendo reposicionado e nada nem ninguém poderá te convencer do contrário. Uma das maiores armadilhas da rejeição é o medo constante de não ser aceito. Esse medo não se mostra sempre de forma clara. Às vezes, ele se disfarça de perfeccionismo, outras vezes de isolamento. Pode se manifestar como insegurança em decisões simples ou como um desejo desesperado por aprovação. Você passa a viver com base no que os outros pensam, sentem ou esperam. Sua paz depende de como foi tratado no último encontro ou na última mensagem que recebeu. Mas essa não é a vida que Deus quer para você. Ele deseja te libertar desse sistema de oscilação emocional. Quer te ancorar em algo firme, seguro e imutável: o amor dele. O amor de Deus não muda com o tempo, nem com os seus erros. Ele não ama mais quando você acerta, nem menos quando você falha. Ele ama com base no que ele é, e ele é amor. Isso significa que há um lugar de segurança onde você pode descansar, mesmo quando tudo à sua volta está instável. Esse lugar é a presença dele. E quanto mais você mergulha nesse amor, menos dependente você se torna da aprovação humana. Não porque você se torna insensível, mas porque seu coração encontra um fundamento mais profundo. Você descobre que é possível viver em paz, mesmo sem ser compreendido por todos. Diga agora com humildade e desejo: Senhor, liberta-me do medo de não ser aceito. Ensina-me a descansar no teu amor. Essa oração é uma declaração de confiança. Você está abrindo mão do controle emocional que tenta conquistar a aceitação a qualquer custo. Está dizendo que prefere viver a partir do amor de Deus, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas humanas. Porque, no fim, a única expectativa que vale a pena atender é a de ser quem Deus te chamou para ser. E essa identidade já está dentro de você. Só precisa ser ativada. E ela está sendo agora, com cada palavra que sai do seu coração. O medo de rejeição começa a perder força quando o amor verdadeiro ganha espaço. E esse amor está aqui, envolvendo seu coração, restaurando sua visão, curando suas inseguranças. Não importa quantas vezes você tenha sido ignorado, passado para trás, desvalorizado. Nada disso é maior do que o amor de Deus que te sustenta.
Você não é definido pelo que fizeram com você, mas por aquilo que Deus já declarou sobre você. E Ele diz: você é meu, você é aceito, você é amado. A rejeição tem o poder de contaminar a forma como você se relaciona, não apenas com as pessoas, mas consigo mesmo. Ela cria dentro de você uma autoimagem distorcida, uma lente quebrada por onde você se vê de forma menor, inadequada, insuficiente. E essa visão errada gera autocrítica excessiva, culpa injustificada, vergonha silenciosa. Você começa a se punir por coisas que não são sua culpa, assume pesos que não são seus, carrega feridas que não foram causadas por você, mas que te marcaram profundamente. E Deus, nesta manhã, quer te libertar desse ciclo. Ele quer te ensinar a se olhar com os olhos do céu, quer te mostrar que há beleza em quem você é, mesmo nas partes que você ainda não entende. Deus não vê você com os olhos feridos das experiências passadas. Ele te vê com os olhos do Criador, aquele que te formou com intenção, que conhece cada traço da sua alma, que soprou o propósito dentro de você. E quando Ele te olha, Ele não vê o rejeitado, vê o restaurado, não vê o fraco, vê o filho amado, não vê a bagunça, vê a obra em processo. E esse olhar muda tudo. Quando você começa a enxergar a si mesmo como Deus te vê, a rejeição perde a força, porque a aceitação do céu se torna mais real do que a recusa dos homens. Diga agora com sinceridade: Senhor, me ensina a me ver como Tu me vês. Essa oração é uma abertura para a cura mais profunda. É dizer a Deus que você está disposto a trocar a lente da dor pela lente do amor. Está disposto a reconfigurar sua autoimagem a partir da palavra, e não mais das feridas. E essa transformação começa com pequenos atos: se perdoar, se acolher, se respeitar, se tratar com gentileza. Porque quem foi rejeitado por fora, muitas vezes acaba se rejeitando por dentro. E Deus quer quebrar isso. Quer que você volte a ser casa segura para si mesmo, um lugar de descanso e não de guerra interna. Você não precisa mais viver em conflito com sua essência. Pode viver em paz com quem você é. Pode crescer sem se mutilar. Pode mudar sem se odiar. Pode evoluir sem se rejeitar. Porque o amor de Deus não está condicionado ao seu desempenho, mas enraizado na sua identidade. E essa identidade está sendo restaurada hoje. Você é amado. Você é aceito. Você é precioso. Que essa verdade seja a base do seu dia e a direção da sua jornada. A alma que já foi muito rejeitada aprende a se proteger de maneiras silenciosas. Uma dessas formas é não esperar nada de ninguém, como se isso fosse uma maneira de evitar decepções. Mas viver sem expectativas é também viver sem abertura. E aos poucos, esse tipo de proteção se transforma em prisão. Você começa a achar que não pode confiar, que não deve se aproximar, que precisa se virar sozinho, e assim vai se isolando, mesmo estando cercado de gente. Mas hoje Deus quer quebrar essa barreira invisível. Quer te ensinar que existe um caminho mais leve, mais verdadeiro, mais pleno. Um caminho onde você pode se abrir sem medo, onde pode confiar sem se anular, onde pode amar sem se perder. Esse caminho não é sem riscos, mas é cheio de graça. E quem caminha com Deus não caminha desprotegido, porque Ele te cobre, Ele te guia, Ele te sustenta. E mesmo que vez ou outra pessoas ainda te falhem, você não será mais abalado como antes. Porque agora sua raiz está em outro solo, está firmada em um amor que não te abandona, em uma presença que não te ignora, em uma verdade que não se abala. Essa verdade diz que você é digno de afeto, de cuidado, de conexão. E isso muda tudo. Muda a forma como você se aproxima dos outros, como se posiciona, como se permite ser amado. Diga agora com fé: Senhor, me liberta do medo de confiar. Abre meu coração para receber amor saudável. Essa oração tem poder de abrir portas emocionais que estavam fechadas há anos. Ela tira os cadeados que você colocou para se proteger e os transforma em pontes para novos começos. Porque Deus quer que você viva relacionamentos curadores. Quer que você encontre amizades que te afirmam, conexões que te levantam, vínculos que te fortalecem. Mas isso começa dentro de você,
com a decisão de não se esconder mais, com a escolha de não permitir que a dor do passado impeça as bênçãos do presente. Você não está sozinho e não foi feito para viver assim. Deus é relacional e porque você carrega a imagem dele, você também foi criado para conexão, para comunhão, para troca, para presença. E é isso que ele quer restaurar hoje. Ele quer que o seu coração volte a confiar, não com ingenuidade, mas com discernimento, não com pressa, mas com abertura, porque é nesse lugar de abertura que a vida volta a acontecer, que os vínculos são restaurados, que os afetos são redimidos, que a rejeição perde o poder. Existe um lugar dentro de cada pessoa que só é preenchido por pertencimento. Não o pertencimento baseado em aceitação superficial, mas aquele que nasce da sensação profunda de eu sou desejado aqui, eu sou importante aqui, eu tenho um lugar. Quando esse pertencimento é negado, o coração sente. Mesmo que você tente se convencer de que não precisa de ninguém, mesmo que diga que está tudo bem, algo dentro ainda busca esse lugar. E hoje Deus quer te dizer, o seu lugar é no meu coração. Esse é o pertencimento mais profundo, mais seguro, mais verdadeiro. O lugar onde você é sempre bem-vindo, onde você nunca será esquecido, onde sua presença é celebrada, não tolerada. Você não precisa mais mendigar espaço, nem se esforçar para caber em lugares que te diminuem, nem se calar para ser aceito, porque Deus está te mostrando que existe uma mesa onde seu lugar está reservado, uma mesa de graça, uma mesa de reconciliação, uma mesa onde você é honrado, não pelo que fez, mas por quem é. Esse pertencimento muda a forma como você vive. Ele te dá segurança para dizer sim, coragem para dizer não, discernimento para sair de onde não te veem e fé para permanecer onde Deus te plantou. Você não é mais órfão emocional, você é parte. Você é família, você é casa. Diga agora com firmeza, Senhor, eu aceito o lugar que o teu amor me dá. Eu pertenço a ti. Essa declaração é poderosa. Ela quebra pactos internos de exclusão. Rompe com narrativas que dizem que você é sempre o segundo plano, o substituível, o esquecido. Ela afirma uma nova verdade sobre você, a verdade do céu. E essa verdade diz que você não é aleatório, que não está perdido, que não está fora de rota. Você está nas mãos de Deus, está dentro do propósito, está inserido no plano eterno, e isso te devolve dignidade. A sensação de pertencimento cura traumas antigos, traz repouso para a alma cansada. Desfaz o peso de anos tentando se encaixar em espaços que não acolhem. E mais do que isso, te prepara para viver com autenticidade, porque quem sabe que pertence não precisa se moldar para ser aceito. Pode ser verdadeiro, pode ser inteiro, pode ser livre. E é isso que Deus está fazendo em você agora, te devolvendo o direito de ser você mesmo, sem medo, sem vergonha, sem reservas. Toda vez que você se sentiu deixado de lado, algo dentro de você acreditou que havia algo de errado com quem você é. A rejeição é cruel nesse aspecto. Ela personaliza a dor, faz parecer que o problema está em você, não nos outros. E assim, você começa a questionar tudo. Sua aparência, sua inteligência, seu jeito de ser. Passa a duvidar de cada detalhe da sua existência. E essa dúvida silenciosa vai corroendo sua autoconfiança. Mas hoje, Deus está desfazendo essa mentira. Ele está te lembrando que a rejeição que você sofreu diz mais sobre a limitação dos outros do que sobre o seu valor. Você não é o problema. Você é precioso, inteiro e está sendo restaurado para viver a verdade. Deus nunca olhou para você com desprezo. Pelo contrário, Ele te viu com amor desde o primeiro dia. Mesmo quando você foi esquecido, Ele lembrava. Mesmo quando você foi ignorado, Ele via. Mesmo quando você se sentiu fora de lugar, Ele estava te preparando para o lugar certo. E esse lugar é onde o amor não é condicionado, onde você não precisa provar nada, onde você é simplesmente aceito. Deus não te rejeita pelas suas falhas, nem te abandona nas suas dores. Ele entra na sua história para curar, não para julgar, para restaurar, não para descartar. E essa presença é a resposta que seu coração tanto precisa. Diga agora com convicção: Senhor, eu recebo Tua verdade sobre mim.
Eu não sou rejeitado, eu sou amado. Essa declaração é uma renúncia ao sistema de dor que te aprisionou por tanto tempo. Você está escolhendo, com essa oração, reescrever sua narrativa. Está dizendo que não quer mais viver a partir das feridas, mas a partir da palavra. E a palavra diz que você é filho, que você foi escolhido, que você é aceito no amado. Essa verdade não muda com as estações. Ela não depende do humor das pessoas. Ela não se abala com circunstâncias. Ela é firme. Ela é eterna. Ela é cura. A partir de hoje você pode caminhar com mais leveza. Pode olhar para si mesmo com mais compaixão. Pode perdoar os que te feriram e seguir em paz. Porque agora você está ancorado no amor que permanece. Um amor que te sustenta quando tudo parece desabar. Que te consola quando ninguém mais sabe o que dizer. Que te lembra todos os dias que você é mais do que a dor que sentiu. Você é propósito, é criação divina, é expressão viva da graça de Deus. Quando a rejeição se torna recorrente na vida de alguém, ela cria raízes que afetam a capacidade de sonhar. Você começa a desacreditar que coisas boas podem acontecer com você. Olha os outros vivendo milagres, realizações, conquistas e se pergunta: por que comigo é sempre diferente? Essa comparação constante machuca ainda mais. Faz parecer que há algo errado com o seu caminho, com o seu ritmo, com o seu destino. Mas hoje, Deus quer restaurar sua fé. Ele quer te lembrar que o tempo dele não atrasa, que as promessas dele não falham, que o que ele escreveu sobre você é bom, mesmo que tenha demorado a acontecer. E ele diz: volte a sonhar, porque eu estou neste sonho com você. Rejeição não tem autoridade para anular propósito. O que os homens disseram sobre você não muda o que Deus determinou. E o que ele determinou é que você tenha vida, e vida em abundância. Ele quer que você viva com esperança, que acorde acreditando que o melhor ainda está por vir, que faça planos não com medo, mas com fé, que se levante todos os dias com a certeza de que há uma promessa esperando para ser vivida. E essa promessa é maior que qualquer não que você recebeu. É mais forte que qualquer abandono que você enfrentou. Ela é firme porque vem do coração de Deus. Diga agora com fé renovada: Senhor, me ajuda a voltar a sonhar sem medo de ser frustrado. Essa oração é uma chave. É um portal espiritual que te tira do cativeiro da resignação e te coloca no campo da expectativa. Deus não quer que você viva esperando o pior. Ele quer que você espere nele, que espere com esperança, com confiança, com alegria. Porque quem espera em Deus não se decepciona. Pode até enfrentar lutas, mas não será destruído. Pode até chorar por um tempo, mas sempre colherá com alegria. Você não é exceção à bondade de Deus. Ele também tem planos lindos para você. Planos que não foram esquecidos. Planos que não foram cancelados. E agora, neste novo dia, você pode voltar a crer, pode voltar a escrever, pode voltar a planejar, porque Deus está soprando vida nos seus sonhos. Está te dando coragem para tentar de novo, está te fortalecendo para não parar. E à medida que você caminha, Ele vai abrindo as portas, Ele vai confirmando o chamado, Ele vai te surpreendendo com amor. Uma das marcas mais silenciosas da rejeição é o medo de se destacar. Pode parecer contraditório, mas quem já foi muito rejeitado frequentemente teme brilhar. Porque em algum momento da vida aprendeu que quando era notado, era criticado. Quando tentava, era corrigido. Quando se expunha, era ridicularizado. Então, ao longo do tempo, passou a acreditar que o melhor era se esconder, ficar na média, não chamar atenção, não correr riscos. Mas esse medo está impedindo você de viver o que Deus sonhou. Porque você foi criado para ser luz, para ser resposta, para ser influência. E hoje Deus está dizendo: não se esconda mais, seu lugar é no alto, sua voz tem peso, seu brilho vem de mim. Você não precisa mais se anular para ser aceito, não precisa se moldar a espaços apertados para caber, porque Deus está te reposicionando, está te chamando para lugares de expressão, não de silêncio, para funções de relevância, não de invisibilidade. Isso não tem a ver com vaidade, tem a ver com propósito.
tem a ver com o que Ele plantou em você, com os dons que te confiou, com as experiências que te formaram. Nada disso foi em vão. Cada detalhe da sua vida foi trabalhado com intenção. E agora, chegou o tempo de viver sem medo, de ocupar o lugar que é seu, de assumir quem você é, com coragem e gratidão. Diga com ousadia: Senhor, eu não quero mais me esconder. Me fortalece para brilhar com humildade. Essa oração é uma retomada de identidade. É o começo de uma nova estação, onde você não se diminui mais para agradar ninguém, onde você não se sabota para evitar inveja, onde você não se exclui para evitar conflitos. Agora, você vive a partir da aceitação de Deus, e quem é aceito por Ele pode caminhar com firmeza, pode liderar sem culpa, pode se expressar sem medo, pode servir com alegria, sabendo que está sendo quem foi chamado para ser. Você tem uma unção única, uma presença que carrega algo especial, uma história que carrega cura, e tudo isso precisa ser vivido, não guardado, não abafado, não silenciado. Porque o mundo precisa do que você carrega. Deus te fez resposta para dores específicas, te formou para ser ponte onde há separação, luz onde há escuridão, voz onde há silêncio. E você só poderá cumprir esse chamado quando aceitar, de fato, que é amado, aceito e enviado. Muitas vezes, o sentimento de rejeição faz com que você se torne dependente da validação externa. Você começa a medir seu valor pelo número de mensagens que recebe, pelas curtidas nas redes sociais, pelos elogios de quem te cerca. E quando essas confirmações não vêm, algo dentro de você desaba. Você sente que está falhando, que está invisível, que não tem importância. Essa oscilação constante é exaustiva, porque te coloca em um ciclo de busca infinita por aprovação. Mas hoje, Deus quer romper esse ciclo. Ele quer que sua segurança venha de dentro, não de fora. Que você saiba quem é, mesmo que ninguém diga. Que você esteja firme, mesmo que o mundo não perceba sua força. Deus não mede você pelo desempenho. Ele não avalia seu valor pelas aparências. Ele olha o coração, vê a intenção, enxerga os processos invisíveis. E nesse olhar há amor, a graça, a honra, porque o que realmente importa aos olhos dele não pode ser visto pelas lentes humanas. Por isso, ele está te ensinando a viver a partir do interior, a construir uma identidade que não desmorona quando os outros se afastam ou quando não reconhecem o que você faz. Essa identidade te torna livre, te torna leve, te torna firme, porque não depende do aplauso, depende da presença. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu quero viver para agradar a Ti, não ao mundo. Essa oração muda o foco da sua jornada. Faz com que você deixe de correr atrás de validações passageiras e comece a buscar a voz eterna de Deus. Essa voz que diz: Você é meu filho amado em quem me agrado. E quando essa voz ecoa no seu interior, ela silencia todas as outras. Ela desarma a comparação. Ela cura a inveja. Ela dissolve o orgulho. Porque agora, tudo que você é vem de um lugar seguro, de um lugar onde não há rejeição, onde não há competição, onde há amor constante. Essa verdade vai mudar sua postura, vai mudar suas prioridades, vai mudar sua forma de se relacionar com as críticas, com os silêncios, com os elogios. Você não será mais prisioneiro das opiniões alheias. Você será livre para ser inteiro, para servir sem precisar ser visto, para amar sem esperar retorno, para viver com os olhos fixos em quem te criou. E quando você vive assim, não há mais espaço para rejeição, porque o amor de Deus preenche tudo, e onde há plenitude, não há mais vazio. A rejeição não apenas fere, ela educa de forma distorcida. Ensina você a se calar quando deveria falar, a dizer sim quando o coração pede não, a aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. E com o tempo, esse comportamento se torna padrão. Você se acostuma a se anular, a estar presente, mas não ser percebido, a ser útil, mas nunca essencial, a agradar, mas nunca ser verdadeiramente amado. Mas hoje, Deus quer romper com esse sistema de dor disfarçado de humildade. Ele quer restaurar sua capacidade de se posicionar, de se respeitar, de se valorizar. Porque você não foi criado para ser sombra, mas luz.
Não foi feito para ser esquecido, mas lembrado. Não foi moldado para o silêncio, mas para a expressão. A restauração de Deus começa por dentro. Ela não depende de uma mudança no ambiente, mas de uma transformação na alma. E essa transformação está acontecendo agora. Enquanto você ora, Deus está desarmando as mentiras que te ensinaram. Está reprogramando seu coração com a verdade. A verdade de que você tem direito de dizer o que sente, de colocar limites, de ser tratado com dignidade, de ocupar o espaço que Deus te deu. Isso não é orgulho, é honra. É reconhecer que você é templo do Espírito, que carrega algo precioso, que merece cuidado. Diga agora com firmeza: Senhor, me ensina a me posicionar com amor e coragem. Essa oração é um passo de maturidade espiritual. Porque quem aprende a se posicionar em amor, aprende também a proteger seu coração sem endurecê-lo. Aprende a se afirmar sem ferir. Aprende a existir com presença e não apenas com função. Deus quer que você pare de se esconder atrás do servir e comece a servir com verdade, com presença, com identidade, porque a cura da rejeição também passa por esse reencontro com a sua voz, com sua vontade, com seu lugar. Você pode ser amável sem se apagar, pode ser gentil sem se anular, pode ser servo sem ser submisso à dor. E isso é liberdade, isso é maturidade, isso é cura. Porque quem foi rejeitado por fora, muitas vezes aprendeu a se rejeitar por dentro. E Deus está rompendo com isso agora. Está te ensinando a se ver como Ele te vê. Está te treinando para viver de forma saudável, firme, inteira. E cada vez que você se posiciona com amor, algo dentro de você se alinha com o céu. A rejeição deixa vestígios tão profundos que às vezes você começa a se autoacusar por tudo. Quando algo dá errado, a culpa automaticamente recai sobre você. Quando alguém se afasta, você interpreta como um erro seu. Quando o silêncio se instala, você preenche com críticas internas. E essa postura constante de autocondenação vai minando sua energia, sua alegria, sua liberdade. Deus não te chamou para viver sob peso. Ele não te criou para caminhar se arrastando por dentro. Hoje, Ele quer retirar esse jugo da autocrítica exagerada. Ele quer que você aprenda a se perdoar, a se acolher, a se tratar com a mesma graça que Ele já te deu. Você não precisa mais carregar a responsabilidade por tudo o que falhou ao seu redor. Algumas coisas aconteceram porque outras pessoas também estavam feridas. Outras situações foram além do seu controle. E mesmo quando você errou, ainda assim Deus estava lá, pronto para restaurar, não para punir. Ele é um pai paciente, que corrige com amor, que guia com firmeza, mas nunca com rejeição. E é isso que Ele quer te ensinar agora, a se olhar com os olhos da compaixão, a se libertar desse tribunal interno que sempre te condena, a abraçar o perdão de Deus como ponto de partida para um novo caminho. Diga com profundidade: Senhor, me ajuda a me perdoar como Tu já me perdoaste. Essa oração é libertadora, porque muitas vezes o que impede a cura não é o que os outros dizem, mas o que você continua dizendo a si mesmo. Palavras duras, julgamentos severos, acusações que não cessam. Deus quer calar essa voz. Ele quer que a sua voz interna seja parecida com a dele, cheia de verdade, mas cheia de graça. Ele quer que você aprenda a ser gentil consigo mesmo, a aceitar seus processos, a caminhar com paciência. Ser curado da rejeição é também ser curado da autonegação. É entender que você é digno de amor, inclusive do seu próprio amor, que pode se olhar no espelho e não ver só erros, mas beleza, não ver só falhas, mas superações, que pode construir uma nova narrativa interna, onde o amor é o centro e não o julgamento. Essa é a cura que está acontecendo agora, uma cura que muda não só o que você sente, mas o que você pensa, o que você fala, o que você acredita sobre si. Chegamos até aqui, e neste último passo dessa jornada de cura, Deus quer selar tudo o que Ele já começou. Porque a rejeição que um dia te feriu, hoje não tem mais autoridade sobre sua identidade. O que antes era dor, agora está se tornando testemunho. O que antes era peso, agora se transforma em força. Você não é mais aquela pessoa marcada pelo abandono, pela crítica,
pelo desprezo. Você é alguém que está sendo erguido pelo amor de Deus. Está sendo revestido com nova dignidade. Está sendo firmado em um propósito que não pode ser anulado pelas rejeições do passado. E essa firmeza não vem de fora, vem do Espírito Santo, que te sustenta por dentro. A cura que Deus operou em você não é superficial. Ela é profunda, real, transformadora. Ela muda a forma como você se vê, como se posiciona, como constrói seus relacionamentos. A partir de hoje, você pode amar sem medo, pode se aproximar sem culpa, pode se expressar sem insegurança, porque o amor de Deus já selou quem você é, já validou sua existência, já confirmou seu lugar, e ninguém pode tirar aquilo que Deus afirmou. Você é filho amado, você tem um lugar na mesa, você é resposta para essa geração. Diga agora com gratidão e fé: Senhor, obrigado por me curar. Eu recebo a minha nova identidade em Ti. Essa oração sela a obra. É como se você dissesse ao céu: eu estou pronto para viver o novo que não repete os ciclos antigos, o novo que não carrega a dor passada, o novo que se abre diante de você como um campo fértil de promessas e possibilidades. Deus quer te conduzir nessa nova estação, uma estação de liberdade, de segurança, de amor verdadeiro, onde você pode ser inteiro sem medo, onde você pode pertencer sem se anular, onde você pode viver plenamente, sem carregar os fantasmas do que foi. E agora, enquanto o dia começa, leve consigo essa certeza: Deus está com você. Ele viu cada lágrima, Ele ouviu cada clamor, Ele respondeu cada oração, e Ele continuará guiando seus passos, porque o amor dele não tem fim, não tem pausa, não tem variação. Ele é constante, e é nesse amor que você pode descansar. Caminhe com essa verdade, e se um dia a dor tentar voltar, lembre-se: você já foi curado, já foi aceito, já foi transformado. E quem é alcançado por esse amor nunca mais será o mesmo.